homem, ó bicho homem, como vai a poesia, o teu olhar, o meu olhar, nosso penar de cada dia nunca mais será segredo. E por falar do homem. Olá, sejam muito bem-vindos novamente. Aula passada a gente conversou um pouquinho sobre acordes diferentes, né? Acordes suspensos, acordes com quarta. Depois a gente falou de acordes com sexta, né? Tanto acordes maiores quanto menores, a utilização deles no jazz, no gypsy jazz, né? E alguns usos interessantes, né? Para a gente fugir daquela monotonia de tríades e tétrades por terças, né? Abrindo um pouco o nosso leque para outros tipos de acordes que não sejam necessariamente baseados em empilhamento de terças, certo? Bom, hoje a gente vai explorar um pouco mais essas opções, né? E ver o que a gente pode ter de novidade aqui, né? Primeiro, vamos recapitular aqui. O que a gente tinha visto, né? A gente falou muito sobre a ideia disso daqui, que seria um Lá com 11ª, certo? Se eu colocasse o Ré aqui, seria uma quarta, né? A gente falou bastante desse tipo de coisa. Certo? Que seria um acorde suspenso, ou seja, a terça está suspensa, ela foi eliminada, em substituição dela a gente colocou a quarta, certo? A gente falou bastante disso. Lá suspenso, quarta, certo? A gente falou também dessa possibilidade aqui. Também essa possibilidade, aqui em relação à quarta eu coloquei ela aqui em cima. Aqui é um análogo, na segunda, em vez de colocar ela aqui em cima, né, eu vou colocar exatamente uma segunda, ou seja, ele vai estar aqui entre o Lá e o Dó sustenido, né, criando esse intervalo aqui de segunda maior, correto? A gente explorou isso daí. De que mais a gente falou? A gente explorou também outras opções interessantes, né? A gente viu que a gente pode colocar uma sexta. E eu falei que isso se confunde com um acorde menor invertido, não é? Isso daqui se confunde com um Fá sustenido menor, sétima, invertido, né? Ou seja, a fundamental do acorde foi deslocada, foi colocada aqui no topo e, cumprindo o papel de baixo do acorde, está o que seria a terça do acorde, né? A terça menor, o Lá, né? Essa é uma interpretação, né? É uma interpretação de um ponto de vista mais clássico, né? Agora, numa interpretação mais moderna, eu enxergaria isso simplesmente como sendo um Lá sexta, né? Um Lá com uma sexta, e essa sexta é o Fá sustenido, dando um colorido para o acorde, né? Um colorido legal. Bom,
Além disso, eu tinha mencionado essa questão aqui, né? Lá menor sexta. Uma questão bem interessante. Como é que ficaria isso? Certo? Poderia omitir a quinta, né? Poderia omitir, ficando só Lá, Dó e Fá sustenido. Se você não quiser exatamente esse intervalo aqui, muitas vezes você não vai querer, ou até você poderia trabalhar dessa maneira aqui, né? Se você trabalhasse dessa maneira, naturalmente você teria isso daqui acontecendo, né? Lá, Dó, Mi. Depois a gente continuaria a tríade, né? Só que uma oitava acima, então isso daqui seria a sua oitava. Isso daqui seria a sua décima, né? E aí você poderia colocar finalmente aqui um Fá sustenido, certo? Então você distribui o voice, né? As coisas ficam muito mais bem distribuídas do que num cluster desse, né? Mais juntinho, certo? Então você pode trabalhar com essa opção também, fica bem legal, né? Agora, quais são as nossas outras opções? Ainda explorando a questão da sexta, eu introduzo uma opção bem bacana para vocês. Quando a gente está em cima do quinto grau, né? Então a gente está aqui no campo, certo? A gente tem o campo. E dentro desse campo, a gente está no quinto grau, né? O famoso dominante. Eu já falei para vocês que o dominante ele quer muito resolver na tônica, né? Ele é o acorde de maior tensão dentro do campo, né? A gente vai falar mais sobre isso ainda quando a gente entrar finalmente em harmonia funcional. A gente está chegando lá, né? Mas você já tem que saber disso. Esse movimento aqui é muito natural, né? Do quinto grau para o primeiro, né? E a gente pode acentuar essa tensão, a gente pode acentuar essa necessidade de resolução aplicando uma sétima, né? Então a tensão já existia, a gente só aumentou essa tensão, né? A gente aumentou essa tensão porque acontece uma coisa muito interessante aqui que se chama resolução de trítono. Resolução de trítono, certo? Que trítono? De onde está vindo o trítono? Vem, é claro, do intervalo entre a terça do acorde e a sétima. Esse intervalo é um trítono. Exatamente isso. Então, pensando num Sol, se a gente tivesse um Sol 7, Sol, Si, Ré e finalmente um Fá. Olha aqui. Isso daqui não, trítono. Isso daqui é exatamente um intervalo de trítono, né? Intervalo o mesmo que a gente teria se a gente tivesse um acorde desse tipo aqui, né? Isso daqui é o quê? Isso daqui é um Si menor 7, bemol 5, né? O famoso Si diminuto, né? Um Si meio diminuto, correto? Então a gente tem aqui, a gente já sabe que o intervalo, a gente já sabe que o diminuto não tem quinta justa, né? Ele tem uma quinta diminuta. Então a gente sabe que isso daqui é um trítono. Então existe um intervalo de trítono que ocorre dentro de um dominante sétimo.
E como vocês já sabem, o intervalo de trítono, ele é um intervalo particularmente tenso. Possivelmente, aliás, eu diria que a segunda menor é o intervalo mais tenso, né? Para mim, mais dissonante, mas muito possivelmente o trítono fica com o segundo lugar aí, né? Extremamente dissonante. E por isso mesmo, a resolução do dominante para a tônica, ela funciona tão bem, né? Porque você tem aqui a sua tétrade e você tem aqui o seu trítono, né? Então isso daqui é instável. Instável. Você não tem uma relação harmônica de consonância aqui. Você não tem notas que querem ficar onde elas estão. Você tem notas que querem fugir. Elas querem fugir para onde? Esse Si, ele quer andar pro Dó e esse Fá, ele quer andar pro Mi. E aí você tem uma resolução perfeita, né? Então, se simplesmente o Sol continua o Sol, você repete ele, o Si anda para cima, vira um Dó, o Ré, ele coincide, né? O Ré, ele tanto quer cair quanto quer subir, para ele é indiferente, né? De qualquer maneira ele resolve, o que não pode é ele ficar do jeito que ele tá, né? Mas se ele desceu, se ele subir, tanto faz. Então você pode interpretar que ele desceu para cá ou subiu para cá. O Fá desceu para cá, então olha aqui. O que você tem aqui? Exatamente um acorde de Dó maior, certo? E isso nos ouvidos fica muito satisfatório, né? É uma resolução muito satisfatória. É o que o seu ouvido espera exatamente ouvir, né? Então por isso que funciona tão bem. Agora, voltando para o ponto onde eu estava. A gente tem aqui uma sétima, certo? Um dominante sétimo. E ele quer resolver no primeiro grau. Por que em vez de simplesmente usar um dominante sétima, por que eu não faço isso daqui? Então, olha que legal. A gente já está aumentando aqui, já está aumentando o nível da coisa, né? A gente estava falando de possíveis outros intervalos e agora a gente já está falando de duas extensões ao mesmo tempo, né? Claro que em tese você pode fazer quantas extensões você quiser, né? Mas o jeito é fazer a coisa funcionar. Esse daqui é um que funciona muito bem, com duas extensões, sétima e décima terceira. Décima terceira seria um equivalente a uma sexta, né? Só que uma oitava acima. E de novo, esse é um acorde que soa muito jazzy, né? Então isso daqui está associado também ao jazz. Está associado muito a um jazz romântico, né? Talvez aquele jazz conhecido como cocktail jazz, né? Jazz de coquetel, aquele jazz que você espera ouvir num restaurante ou num pub chique, né? Aquele tipo de jazz é o que se chama de cocktail jazz, né? Então, eu particularmente associo esse acorde muito a isso. Então, como é que ficaria ele? Mantendo o nosso padrão já estabelecido de analisar as coisas em Lá, como é que ficaria? A gente pode ter aqui. Aliás, já digo uma coisa de antecedência, né? É muito comum a gente... Esse voicing aqui, né? Esse voicing de fundamental, quinta, fundamental, décima, né? Para ser bem preciso, certo? Fundamental, quinta, fundamental, décima, né?
Então, às vezes, vocês vão ver isso no piano, né? Completando com a mão esquerda, certo? Então, só para vocês não ficarem confusos, né? Então, aqui eu estou pensando mais na mão direita do que tudo, né? Mas vamos pensar as duas coisas. Eu estaria num baixo aqui, em Lá, pegaria a sétima do Lá, que é o Sol, né? Então quase uma oitava. Poderia pegar aqui o Lá de novo, o Dó sustenido, omito a quinta, ou, né? Eu posso muito bem colocar a quinta aqui, antes da sétima. Pego a minha terça e jogo meu Fá sustenido aqui, né? Aí você pode me perguntar, mas por que essa doideira? Por que não simplesmente fazer Lá, Dó sustenido, Mi e Fá sustenido? Pronto, segue a ordem das coisas. Bom, essa história aqui de distribuir as mesmas notas, aliás, eu esqueci aqui, né? Sol. As mesmas notas de maneira diferente, é um negócio que se chama voicing, né? E o voicing é muito importante. Os acordes, eles não são a mesma coisa, apesar de serem a mesma coisa, né? Então, você tem uma infinidade de jeitos diferentes de fazer um Dó com sétima maior. Todos eles serão Dó com sétima maior. E se você tocar qualquer um deles, o meu ouvido vai acusar sétima maior, de qualquer maneira. Não vou dar um nome diferente, só que todos eles soam diferentes, né? Então é como... Eu costumo dizer que é como comida, sabe? Como batata. Batata tem gosto de batata, certo? Você põe na boca e você reconhece, é batata, mas batata frita e batata cozida não são a mesma coisa, né? Batata amassada e uma batata cozida e uma batata assada, né? Gratinada, é tudo batata, mas não é a mesma coisa. A mesma coisa com voicing, certo? Perfeito, é o mesmo acorde, Só que são variações muito diferentes entre si, né? Alguns deles vão ser bons, outros vão ser ruins, né? Então, você colocar as coisas assim, muito juntinhas, né? E colocar mais informação ainda, principalmente quando você estiver na parte mais grave do piano, não funciona muito bem. Não funciona bem. Então, o legal é você espalhar as coisas, certo? Então você precisa de uma nota grave para fazer um negócio bem legal. Então eu vou pegar um Lá bem grave, vou pegar um Lá, sei lá, um Lá 2, certo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar um Mi, né? Aí o Mi vai estar no 3, né? Não vou pegar um Dó sustenido aqui, porque o Dó está muito perto e esse Lá já é grave, então vai ficar uma nota grave perto de uma grave, né, no intervalo de terça. Eu já mostrei para vocês anteriormente que mesmo intervalos consonantes começam a soar meio estranhos na parte grave do piano. Então assim a gente espalha esse negócio e fica um negócio bem bonito. A gente pode usar um Mi3 aqui, aí a gente bota um Sol 3, e a gente pode colocar, aí sim, um Dó sustenido 4, né? Aí a gente pode botar um Fá sustenido 4. E assim fica bem legal,
Fica bem legal. Assim as coisas estão espalhadas. Agora olha a distância desse Lá para esse Dó sustenido. Agora, em vez de uma terça, a gente tem uma décima, né? Então a gente foge. Dessa maneira, a gente tem uma parte muito grave, né? A gente tem uma parte mais ou menos grave, né? Só que a quinta ela funciona muito bem em todos os sentidos, né? Porque a quinta é um intervalo tão estável que ela funciona bem até na parte grave, né? Então a gente pode usufruir disso. Aí a gente tem aqui uma parte média, né? Aí aqui a gente tem uma parte aguda e uma parte aguda, né? Então olha só como fica muito grave, grave, médio, agudo, agudo. Então a gente explora todas as regiões. Então a gente faz camadas, né? E essas camadas formam o meu acorde, né? Então o seu ouvido, ele se sente agradado, né? Musicalmente, quando o acorde ele explora todas as regiões acústicas, né? Agora, se você ficar numa região pequenininha acústica aqui, não fica tão legal, né? Claro que tudo depende da situação. Às vezes você vai querer, né? Às vezes você quer tocar uma música estilo caixinha de música, então você vai usar tríades juntinhas na parte aguda do piano, por exemplo. Tudo é questão de intenção, né? Agora, tipicamente as coisas ficam melhores quando você espalha as coisas desse jeito, né? Enfim. Essa é a estrutura desse acorde, né? Uma variação desse cara que eu acho muito legal seria essa daqui. E aí talvez vocês fiquem, uai, Mi sustenido? É, Mi sustenido, né? Isso daqui está agindo como uma quinta aumentada. E por ser uma quinta aumentada, a quinta de Lá só pode ser um Mi, né? Não pode ser um Fá. Isso daqui de maneira nenhuma é um Fá. Se fosse um Fá, seria uma sexta menor. E aí a gente já estaria em outro contexto. Como eu estou falando aqui do dominante, né? Dominante. O dominante é quinta aumentada. E esse Mi sustenido, ele quer resolver em Fá sustenido. Então é um grau resolvendo no outro grau. Isso daqui é muito legal, né? Então, enquanto esse é mais bem jazz, né? Esse daqui também é jazz, mas também um pouco blues, né? Também é um pouco blues. Então isso daqui é bem legal. Esse daqui é mais tenso, né? Mais tenso. Esse daqui é mais romântico, eu diria. Certo? Bom, esses são dois acordes bem bacanas. Eu gosto bastante deles. E nada mais natural depois desse papo todo aqui do que a gente analisar como é que essas coisas vão ficar, enfim, no piano de maneira prática. Então vamos lá. Vamos ver como é que ficam essas coisas aí, né? Bom,
dando uma repassada aqui no que a gente tinha visto antes, né? Que a gente tinha conversado. A gente tinha conversado sobre suspenso, né? Então, suspenso quarta. E resolve na tríade. Claro, a gente tem aqui o comum também, né? Que é esse daqui. Perdão, né? Certo? Pode fazer assim também, né? Pegando a quinta. Ou a gente pode pegar a nona, né? Então, fazendo alguma coisa assim. E claro, a gente pode juntar, né? Adicionar a terça, perdão, adicionar a quarta, né? Ficando alguma coisa assim. Mais dissonante, né? É um colorido interessante, ou a gente pode jogar ela para cima, né? E diluir isso daí um pouco, né? De tal forma que fique alguma coisa assim, né? Ou pode-se pensar assim, né? Você vê que tem um intervalo de nona bemol aqui, né? Uma nona menor. Só que isso é mais diluído do que isso aqui. Certo? Então essa é uma opção para você também, né? Funciona melhor, como eu falei, quando você está arpejando, né? Então, bem legal, né? E da mesma forma para o dominante, né? Bom, agora como é que ficariam os nossos recém-conhecidos amigos aqui, né? Então, eu gosto muito de uma progressão que usa o primeiro acorde, né? Sexta com 13ª. Então vai mais ou menos assim.
Então vocês percebem aquela questão que eu falei de ele ser um tanto quanto romântico, né? Então essa é uma progressão que ela é particularmente romântica, né? Eu acho, né? Com pontos de drama, né? Então o drama está contido aqui, né? Mais no início. E aqui, né? Esse acorde tenso. E aqui. Olha só. Posso até botar a quinta aqui, né? Mas eu prefiro até sem a quinta. Então olha só, ele dilui um pouco a tensão que normalmente você teria no dominante comum sétima, né? Não. Ele é bem intenso, né? Vou tirar essa terça aqui que não soa muito bem. Mas você vê que o negócio fica meio diluído aqui, né? Ainda tem a tensão de um dominante, mas um pouco diluída, e por isso o romantismo, né? Certo? Então essa é uma adição muito interessante para vocês usarem quando vocês tiverem um dominante, né? Então pode tacar. Se esse é o significado que você quer dar, né? Se essa é a intenção que você tem, né? Então você pode aproveitar à vontade esse tipo de sonoridade, né? Certo? Poderíamos até ser aventureiros aqui, né? E usar a nona, né? A gente poderia deslocar a nona para cá, né? Fazendo uma coisa assim. Certo? E, sei lá, encerra num sétimo maior aqui. Certo? Então, chega um momento que vocês podem ir. Eu gosto bastante desse acorde também. Vocês podem ir experimentando, né? Certo? Acabei deixando esse aí de bônus para vocês também. Então, agora a gente já viajou total, né? A gente começou com uma, agora eu introduzi duas e agora finalmente tô com um acorde aqui com 3 extensões, né? Então você tem sua sétima, sua 13ª e sua nona. Certo, eu falei desse. E agora o outro que eu mencionei no dominante, né? Ele é um pouco mais apimentado, certo? Um pouco mais apimentado, talvez essa seja a palavra perfeita. Então veja como é que vai ficar a sensação. Ele é usado naquela música que eu mencionei na aula anterior para vocês, Baby's Request, né? Vai mais ou menos assim, né?
faz essa gracinha aqui. Entenderam? Vou colocar aqui também, né? Então você tem um quê de tensão aqui, né? Um acorde muito, muito interessante para ser usado nesse momento, né? Tem outra música também um clássico do jazz, né? Mas tem uma versão do Rod Stewart que começa já nesse acorde, né? Já introduzindo essa tensão. Então, e aí ele libera, né? Depois de esperar um tempo, finalmente. You go to my head. E continua a música assim, né? Na verdade seria aqui, né? Exatamente aqui. E por aí vai, né? Mas é interessante ele começar assim, né? Ele já começa desse jeito. Ele já começa tenso. You go to my head. Muito bonita a música, né? Muito bonita, né? Então, como eu falei, né? Essas duas opções são opções para ser usadas em dominantes, né? Então, a gente está falando do quinto grau do campo, né? Espero que vocês estejam já bem esclarecidos, né? Em relação a campo, certo? Uma parte que a gente já passou, a gente já falou extensivamente disso, né? Vamos continuar falando, obviamente, porque é um assunto do qual não se para de falar, mas a gente já tem que estar na mesma página em relação a isso, em relação a quais são os graus, os nomes deles, né? E principalmente os dominantes, que são possivelmente os acordes mais importantes, né? Agora, para ilustrar aquela história que eu tinha falado para vocês da questão do trítono, né? Só para deixar isso claro. Você tem aqui, vamos supor que a gente esteja em Ré. Certo? Então, introduzir tensão aqui. Perdão. Posso colocar a tensão aqui, né? Certo? Posso colocar aqui sem problemas. O que acontece aqui é esse intervalo aqui. Então, a gente já falou dele, né? Mas só para recapitular. Olha só. Não é
exatamente doce e delicado, né? Principalmente se eu tocar aqui no grave. Aí ele fica malvado pra caramba. Certo? Um intervalo, por assim dizer, demoníaco, né? Ele pode ser um intervalo leve também, né? Tô forçando a barra aqui um pouco. Ele pode ser um intervalo leve, dependendo da circunstância, né? Se você estiver em cima do quarto grau, por exemplo, tá aqui em Sol. Então a gente cai aqui em Dó. Só uma palhinha aí daquela música Moon River, né? Para quem conhece. Mas ele usa bastante esse intervalo, né? Wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Então, ele pode soar delicado também, né? Mas a questão é, olhando assim de primeira, ele é um intervalo bem dissonante, né? E um pouco, qual seria a palavra? Desconfortável, né? E por isso mesmo ele funciona tão bem em cima de um dominante, né? O dominante por si só, ele já introduz uma tensão, né? Fazer esse movimento que você espera. Pom, 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 pom. A quinta quer muito vir para cá, e especialmente a sensível, né? Ela tem o papel principal aqui, né? Ela conduz até a tônica, certo? Então funciona muito bem se eu inverter o acorde. Agora, quando eu associo isso a uma sétima, aquele movimento que eu tinha falado, né? A terça... Ops. A terça, ela quer descer. Ela quer descer pra cá. A sétima, né? Perdão, acho que eu falei terça. A sétima, ela quer descer pra terça da tônica, né? E a terça quer subir para a tônica. Então fica um movimento bem legal, né? Um desce, outro sobe. Opa!
certo? Fica bem legal esse movimento. Essa é a ideia, né? Como último exemplo aqui do primeiro acorde, eu deixo o final de uma música bem bonita do Burgmüller, por acaso o homem desse caderno aqui. Termina mais ou menos assim, né? Olha que beleza, né? Olha que beleza de acorde. Não é? Você tá aqui. Olha o que você tem aqui. Você tem a sua fundamental, você tem a sua sétima, né? Então a gente tá aqui em cima do dominante, né? Opa, sétima aqui. A gente tá aqui em cima do dominante. Então o que a gente tem, a base que a gente tem aqui é isso, né? Querendo resolver onde? Querendo resolver no Sol. Mas aí o que ele faz? Ele joga aqui essa nota e fica extremamente romântico, né? Final perfeito para essa música. Você vê. Não é só... É claro que aqui é discutível se esse é um acorde realmente com sexta, né? Porque isso daqui faz parte da melodia, né? Não faz parte exatamente do acorde, né? Mas por ele pausar, né? Por ser uma parte lenta, você tem bem a sonoridade do acorde, né? Então tanto faz, na verdade. Mas fica aí os exemplos, as ideias, as sugestões, né? De como usar esse tipo de acorde. Eu espero que tenha ficado tudo claro, né? E como sempre, na próxima aula a gente se encontra de novo. Muito obrigado. O Arte na Praça é um projeto multidisciplinar de valorização dos artistas da Saída Norte, Sobradinho, Planaltina, Sobradinho 2, Fercal e Paranoá, com o objetivo de atuar na formação de plateia, circulação de artistas locais, inclusão social, ocupação de espaços públicos, além de fomentar a arte e cultura na nossa região serrana. Por falar do homem, ó bicho homem, como vai a poesia, o teu olhar, o meu olhar, nosso penar de cada dia nunca mais será segredo. E por falar do homem, ó bicho homem, como vai a poesia, o teu olhar, o meu olhar, nosso penar de cada dia nunca mais será segredo. É que o artista na cidade grande, por cidadania, sempre leva ao mundo sua alegria. O belo azul da tarde, o breve azul final. É quem transforma o extraordinário em cotidiano. Pedaço de gente, pedaço de pano, sua fantasia, tudo é tão real. É que o artista mostra poesia nas coisas de Brasília. Nem tanta tristeza, nem tanta alegria, mas é belo ver no Planalto das Estrelas. É que a cidade, por felicidade, é muito bonita, mas também tem gente que se sacrifica e o artista louco poderá cantar. E
por falar do homem, ó bicho homem, como vai a poesia, o teu olhar, o meu olhar, nosso penar de cada dia nunca mais será segredo. E por falar do homem, ó bicho homem, como vai a poesia, o teu olhar, o meu olhar, nosso penar de cada dia nunca mais será segredo. É que o artista na cidade grande, por cidadania, sempre leva ao mundo sua alegria. O belo azul da tarde, o breve azul final. É quem transforma o extraordinário em cotidiano, pedaços